Hoje eu vou falar sobre os 10 hábitos que aumentam chance de sobrepeso e obesidade na infância. Muitos deles você talvez nem perceba que faça ou a sua criança faz. Mas o pior que eu acho é o 7º. Fica comigo para descobrir qual é, mas antes, eu sou Josiane Leite, sou médica pediatra e aqui nesse canal eu converso sobre família, infância e temas relacionados à saúde da criança. Inscreva-se no meu canal. Então vamos lá para os hábitos. O primeiro deles é mastigação rápida. Aquela criança que botou na boca, engole quase que sem mastigar a alimentação. Isso predispõe à obesidade porque a criança não percebe a saciedade, né? Uma das fases de entender, do cérebro entender que a alimentação está sendo fornecida ao corpo é a fase da mastigação. Então, se a criança mastiga 3 vezes e já engole, isso aumenta a chance dela ter que comer mais para poder se sentir saciada. Isso aumenta a caloria daquela refeição e aí predispõe à obesidade. Segundo, a ausência de horários estruturados, ausência de rotina. Se a criança não tem horários programados para aquelas refeições, ela corre o risco de beliscar alimentos entre refeições. Isso tira o apetite da próxima refeição, que seria a refeição principal, sem contar que ela aumenta a chance de ganhar muitas calorias nesses pequenos lanches que ela faz entre os intervalos programados. Então, rotina é essencial em vários aspectos, inclusive na alimentação. Então, horários programados com alimentações programadas é essencial para prevenir obesidade. 3. Insistir para a criança comer mais. Quem nunca viu ou já aconteceu quando você era criança, insistir, come só mais um pouquinho, come até raspar o prato, falta só um pouco, come mais. E esse apelo que é feito pelos adultos e a criança cede, ou por pressão, muitas vezes física, que já acontece de pessoas relatarem que comiam com a chinela do lado, né? A chinela da mãe, para se não comer, apanhar. Ou seja, um castigo físico associado à alimentação. Ou a criança cede por uma vontade de proporcionar um carinho, um agrado para o cuidador. Então, não se deve insistir para aquela criança comer mais do que o que ela está saciada, mesmo que seja ainda falte pouco para terminar, por exemplo, o prato. Quando a criança é excessivamente, sucessivamente programada para raspar o prato, para comer mais do que ela realmente necessita, ela vai desconectando a saciedade do que ela realmente precisa, ou seja, ela vai deixando de perceber que está saciada e vai comendo simplesmente porque deve comer e não se atenta aos sinais de que ela já está cheia, não precisa comer além daquilo. 4. Pular refeições. É muito comum na correria do dia a dia não dar tempo chegar em casa por causa do trânsito, enfim, por N fatores, e oferecer a alimentação programada. Então, pular uma refeição pode fazer com que a criança fique com muita fome na refeição seguinte e acaba comendo mais caloria do que ela realmente necessitaria. 5. Se alimentar fora da mesa ou fora da cadeirinha de alimentação, dependendo da idade da criança. Por que isso aumenta a chance de obesidade? Porque a criança não se conecta com o momento da refeição. Então, a criança está fazendo outras coisas, brincando e alguém insistindo para comer. Então, ela não se conecta com a alimentação. Acaba, muitas vezes, comendo mais do que o que realmente precisa. 6. Baixa ingestão de água. Gente, quando a pessoa está com sede, muitas vezes o nosso cérebro não interpreta muito bem e acaba achando que está com fome quando a necessidade corpórea é de água e não de calorias. 7. Alimentar-se em frente à tela. Cada vez mais comum, e eu considero esse o pior de todos, e a gente volta já para falar por que eu acho isso. 8. Oferecer alimento na boca da criança. O adulto fica dando colherada após colherada naquela criança que já tem condição de se alimentar. Uma criança acima de 2 anos de idade deve levar toda a sua refeição espontaneamente à boca sozinha. Seja com o talher, seja com a mão. Mas ela é quem deve ter esse controle. O adulto que insiste em obrigar a criança a comer mais e botar mais na boca da criança está desconectando a criança do corpo e os sinais de saciedade dela.
9. Deixar alimentos calóricos e com pouco teor nutritivo de fácil acesso para a criança. Então, se sempre tem um bolo feito na cima da mesa, é muito mais fácil ela comer o bolo do que, por exemplo, comer a fruta. Ou tem biscoitos industrializados, produtos industrializados de fácil acesso, a altura em que a criança consiga, a hora que der vontade de pegar, isso vai predispor à obesidade. 10. Mudar completamente a rotina alimentar nos finais de semana. Então, a criança começa a ter uma caloria muito grande, porque muda o local do almoço, muda o local do jantar, mas não só isso, muda também a qualidade desse alimento. Então, deve-se evitar mudar drasticamente a rotina da semana para o final de semana. E agora eu vou voltar lá para aquele 7º que eu disse que eu considero como o pior. A exposição às telas durante a refeição. Sabe por que ele é pior? Porque ele está associado com quase todos esses outros que eu expliquei antes. A criança que é exposta muito tempo à tela, ela, ao passar do tempo, entende que quanto mais demorada for a refeição dela, mais tempo ela vai ficar exposta à tela. Então, em vez dela se concentrar naquele prato, naquela refeição que a criança precisa fazer, a criança vai entender que se ela comer mais lento, se ela der mais trabalho para comer, ela vai passar mais tempo vendo o desenho, ou jogando, ou tendo aquele tempo prolongado de tela. Além disso, a criança prefere alimentos industrializados mais rápidos de serem feitos, porque ela vai não vai perder tempo de tela programando ou fazendo uma refeição. Sem contar que a criança que é muito exposta à tela, ela é acostumada a ter altos estímulos visuais e para que ela consiga sentir prazer com a alimentação, ela precisa geralmente ter um estímulo maior de alimentos com alto teor de sal e gordura. Você já tinha pensado sobre isso? Comenta aqui embaixo qual desses hábitos você considera pior. Lembre-se de inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Um beijo!